Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma meditação do nosso podcast Diálogos da Montanha. Hoje, quinto domingo da Quaresma, Deus vem ressuscitar Lázaro. E assim como ressuscita Lázaro, muitas vezes Jesus nos chama para sair para fora dos sepulcros que vivemos em nossas vidas. Atenda ao chamado de Jesus. Vem para fora, meu irmão. Vem para fora, minha irmã. Jesus te espera. Senhor Jesus, amigo fiel que choras com os que choram e chamas à vida quem jaz nas sombras. Olha para nós nesse quinto domingo da Quaresma. Em nossos lutos e cansaços, reacende a fé para crer contra toda a esperança, remover a pedra do medo e escutar tua voz que nos chama pelo nome. Dá-nos a confiança de Marta e Maria, a coragem de quem te obedece e a ternura da comunidade que ajuda a desatar as faixas. Que teu Espírito nos ponha de pé e nos envie a servir, para que muitos descubram que tua glória se manifesta justamente onde parecia que tudo terminava. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 3 a 7, 17, 20 a 27, 33b a 45. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele lhe concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano.
Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um evangelho muito emocionante e muito humano. Nele descobrimos com força a sensibilidade de Jesus, suas amizades, suas emoções. Jesus gostava de cultivar sua relação com seu amigo Lázaro e com suas duas irmãs. Com eles, cultivava verdadeiras relações de amizade. Mas como em todas as relações fortes, as separações são dramáticas. Aqui se trata do maior dos dramas, a morte. Jesus afirma: Lázaro, nosso amigo, está dormindo, mas vou tirá-lo de seu sono. Com o adormecimento e o despertar, estamos em pleno mistério pascal de morte e ressurreição. Pois, como já o destacamos, na Bíblia, o sono e o despertar são assimilados à morte e à ressurreição. Além do mais, é preciso sublinhar de imediato que o evangelista São João apresenta a morte de Jesus como um adormecimento. Nesse sentido, releiamos o emocionante capítulo 19 de seu Evangelho, no versículo 30. Ao tomar vinagre, Jesus disse: tudo está consumado. Em seguida, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como notaram os padres da Igreja e os exegetas modernos, quando morremos, emitimos o último sopro e a cabeça cai. Quanto ao sono, dá-se o contrário. Após o estado de vigília, a cabeça se inclina no sono para entrar no sopro do repouso. Para a morte, a sequência é sopro e, em seguida, inclinação da cabeça. Para o sono, a ordem se inverte. Inclinação da cabeça, seguido do sopro. É a última ordem que São João descreve. Jesus adormece na morte. João chama igualmente a atenção para o fato de que Jesus morre na sexta-feira à noite, quando começa o Shabá. Este, como sabemos, começa na véspera do sábado, ao cair da noite. No tudo está consumado, Jesus se apresenta como o novo Adão, que realizou sua jornada de trabalho, a redenção. Ele pode repousar, dormir no repouso de Deus, no sétimo dia, o Shabá. Podemos traduzir assim: tudo está consumado. Então, Jesus é o esposo divino que consuma seu casamento com a Igreja no leito nupcial da cruz. Mas Jesus despertará e ele ressuscitará. Ao dormir e depois ao despertar, ele faz passar toda a humanidade ao repouso de Deus, ressuscitando-a, despertando-a com ele. É o que ele antecipa com seu amigo Lázaro: vou tirá-lo do sono. São João da Cruz meditou longamente sobre esse adormecimento. Esse tema está no centro de um dos seus mais belos cantos, Noite Escura, como já conversamos um pouquinho sobre ele em domingos passados. Nele, nós vemos, em primeiro lugar, uma esposa que, favorecida pela escuridão da noite, quando todo mundo está dormindo, escapa de sua morada, sua prisão, para ir ao encontro de seu bem-amado. Trata-se, logicamente, de uma alegoria. Nossa alma, nossa interioridade, em vez de repousar no Cristo esposo, é muitas vezes tomada pelo frenesi do ativismo, tanto espiritual quanto material. Trata-se, portanto, de escapar dessa prisão.
graças à escuridão protetora da fé. Em uma noite escura, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já estando minha casa sossegada. E João da Cruz, nessa primeira estrofe, a alma canta a felicidade que teve por sair de todas as coisas exteriores. Assim, a alma que fala que saiu enquanto sua morada, isto é, a sua parte sensitiva, a sensibilidade e a afetividade, estava em repouso. Trata-se de apaziguar nossa sensibilidade e nossa afetividade, sem negá-las, sempre exteriorizadas, até para as coisas santas. Trata-se de sair de sua influência para interiorizar-se, recolher-se. É preciso adormecer, morrer à nossa atitude possessiva e exteriorizada para despertar a nossa atitude oblativa e interiorizada no Cristo Esposo. Se vivermos dessa atitude, então o próprio Esposo, o Cristo, virá repousar em nós. É o que canta a sequência do poema de São João da Cruz. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, ali ficou ele adormecido. Se o coração se guarda no recolhimento para o bem-amado, então ele mesmo vem dormir neste coração e nele morrer de amor, como Jesus na cruz. Isso para libertar sua esposa da morte espiritual, para despertá-la, para tomá-la em sua própria ressurreição. É o que canta novamente a sequência do poema. Quando o sopro da manhã fazia agitar seus cabelos, com a sua mão serena ele me tomou. A esposa é despertada pelo sopro da manhã, isto é, o sopro do Espírito Santo que na manhã de Páscoa ressuscitou Jesus. Foi esse mesmo sopro, o Espírito, que Jesus deu em sua morte de amor na cruz. É tudo isso que Jesus vai fazer por seu amigo Lázaro e que Ele quer fazer por nós neste mundo. Jesus, o novo Adão, vai realizar sua jornada de trabalho. Não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Trata-se das horas de trabalho redentor de Jesus. E é a resposta que ele dá aos apóstolos assustados, porque há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Caminhando para Jerusalém, Jesus vai encontrar sua própria paixão, sua própria morte. Ao passar por ela, ele vai pela de Lázaro e pela nossa, realizando sua obra. Ele, a luz do mundo, vai confrontar as trevas do pecado e da morte. Mas essa luz que é Jesus é uma luz divina, deslumbrante. É preciso ir a ela de noite, na escuridão da fé. É precisamente essa fé que Jesus pede a Marta e Maria e, portanto, a nós. Aquele que crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverás. Crês nisso? E ela responde, sim, Senhor, eu creio, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. É a profissão de fé mais completa de todos os evangelhos. Jesus, o esposo da igreja, só quer realizar a ressurreição pela fé feminina, mariana e eclesial de sua esposa, aqui representada pelas duas irmãs. A noite escura da fé eclesial acolhe a luz do mundo para que as trevas sejam iluminadas por ela. É nesse sentido que João da Cruz canta mais uma vez: essa luz me guiava mais claramente que aquela do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem sabia,
ao lugar onde ninguém aparecia. A luz do meio-dia é para o nosso amigo João da Cruz nossas próprias luzes, nossas certezas e nossas seguranças humanas, demasiadamente humanas. Em contrapartida, a luz da fé obscura nos conduz a esse lugar misterioso, onde é ao mesmo tempo a cruz de Jesus e o fundo de nosso coração, onde o acolhemos. É aí onde nos esperava o esposo. Nesse lugar do fundo do coração, desde muito tempo, isto é, desde sempre, conhecíamos esse esposo. Mas doravante o conhecimento distante vai transformar-se em união, matrimônio espiritual. Nesse lugar do fundo do coração, ninguém aparece. Só o esposo pode nos encontrar ali. É o que Jesus realiza diante de nossos olhos nesse evangelho. Ele vai ao encontro de Lázaro e de nós mesmos em sua morte, em nossa morte, para uma libertação, uma saída. Em uma noite escura, ó ditosa aventura, saí e por aí vai. Mas, por ora, o lugar onde jazemos com Lázaro é uma gruta fechada com uma pedra. Trata-se de nossos fechamentos em nosso coração de pedra. Jesus tem um coração de carne, então Jesus se pôs a chorar. Tomado pela emoção, chegou ao túmulo. Nos diz no versículo 35 e 38. É o coração compassivo de Jesus que ressuscita nossos corações. Tirarei de vosso peito vossos corações de pedra e vos darei um coração de carne. Falou Jesus lá por meio do profeta Jeremias. É justamente o que Jesus pede: tirai a pedra. Tirai a pedra de vossos corações e deixai-me entrar para vos libertar. Depois disso, ele gritou com voz forte: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. É um novo êxodo libertador. Em grego, sair, meus irmãos, se diz exodós. Celebrando essa libertação, João da Cruz escreve: que felicidade para uma alma escapar dessa miserável servidão, quando se encontrava prisioneira da vida egocentrada. Ela compreende que a vida do Espírito, ou seja, a vida cristocentrada, é a verdadeira liberdade. E com efeito, eis o que Jesus pede: desatai-o e deixai-o ir. Para onde vai Lázaro? Para onde vamos nós, uma vez libertados? Para Jesus e seu Pai, em direção a Maria e Marta, aos amigos de Lázaro que tinham vindo. Em resumo, para a comunhão divina e fraterna reencontrada. Nosso egocentrismo dominador nos encerra no túmulo de nosso coração de pedra, meus irmãos. Esse ativismo, jamais satisfeito, nos impede de dormir, de repousar no coração de carne de Jesus e de sair rumo a nosso Pai e aos nossos irmãos e irmãs. Felizmente, Jesus dormiu na cruz a toda essa exterioridade. Em seguida, repousando em nossos túmulos de egocentrismo, ele despertou, acordando-nos consigo, pois no leito nupcial da cruz, no qual repousava, o esposo permaneceu fiel à sua esposa, à humanidade. Pai, perdoa-lhes. Ele também permaneceu fiel a seu Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim, nossos mortos, ou adormecimentos pecaminosos, nas trevas que rejeitam a luz, são vencidos pela morte, ou adormecimento de Jesus. Então,
na noite da nossa fé, acolhendo a luz, o esposo pode despertar sua esposa com ele. Canta São João da Cruz. Ó noite que me guiaste, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Lázaro, vem para fora. Isto é, vem para a luz. E vem graças à fé, à noite, a fé feminina de Marta e Maria. O mesmo aconteceu com Jesus, que ressuscitou graças à noite da fé de sua mãe, de pé na oblatividade da cruz. Por isso, o matrimônio místico, essa transformação recíproca dos amantes, é a mudança de nosso coração. Sua transformação no coração de Maria, que acolhe o coração de Jesus, que por sua vez nos transforma. Descrevendo essa união espiritual nupcial, João da Cruz escreve de modo fantástico: nessa união e transformação de amor, eles, Cristo e aquele que crê, se dão um ao outro, se transformam um no outro, e cada um deles é realmente o outro em transformação de amor. São Paulo nos dá a entender essa maravilha quando diz: vivo, mas não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele ainda vivia, mas não de sua própria vida, porque estava transformado no Cristo. E como uma tal vida é mais divina que humana, ele afirma que não é mais ele que vive, mas o Cristo. Essa transformação na vida divina será perfeita no céu, meus irmãos. O evangelista João sublinha que, quando Lázaro saiu do seu túmulo, tem o rosto coberto por um sudário. Encontramos um sudário, o de Jesus, ao final do mesmo evangelho. Porém, dessa vez, não estava, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Ao tirar, por ocasião de sua ressurreição, o sudário de seu rosto ultrajado, Jesus tirou o sudário de todos os rostos ultrajados, o de Lázaro e o nosso. Nosso rosto, para se proteger das feridas afetivas, muitas vezes se tornou uma máscara. Por causa de nosso pecado, tornou-se também uma máscara narcísica ou depressiva, uma máscara mortuária, um sudário. Ao contrário, em sua ressurreição, Jesus conserva a beleza icônica de seu rosto de misericórdia. Em Jesus, encontramos nossa verdadeira personalidade de filhos de Deus, nosso verdadeiro rosto de eternidade. Em seu poema Noite Escura, João da Cruz descreve a esposa, nossa interioridade, que, aceitando repousar sobre o coração de Cristo, reencontra seu verdadeiro rosto. É aceitando colocar seu rosto junto ao de Cristo que ele ressuscita a sua verdadeira personalidade, perdendo então todo o sudário narcísico ou depressivo. Quedei-me e esqueci-me. O meu rosto reclinei sobre o amado. Cessou tudo e abandonei-me, deixando meu cuidado entre as açucenas olvidado. Adormecida na morte de Cristo, pois seu rosto está reclinado, como aconteceu com Jesus dormindo na cruz, a esposa dorme à sua exterioridade dominadora. Ela se esquece de si e se abandona. O esposo pode, então, despertá-la, tirar seu sudário e fazer-lhe contemplar seu verdadeiro rosto. Em seu cântico espiritual, São João da Cruz descreve esse jogo de espelhos da beleza icônica dos rostos do esposo e da esposa. Assim diz ele:
que eu seja de tal modo transformada em tua beleza, que me torne semelhante a ti, de modo que, contemplando-nos um ao outro, cada um de nós veja no outro sua própria beleza. Assim ver-te-ei em tua beleza e tu me verás em tua beleza. Bonito, né? Marta e Maria tinham mandado dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Jesus tinha respondido: essa enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Aquele que Jesus ama é cada um e cada uma de nós. Jesus quer nos encontrar em nossos desencontros. Esses desencontros nos aprisionam em ativismos que nos projetam fora de nosso coração e fora de seu coração. A falta de repouso em seu coração nos torna doentes. Entretanto, essa doença não conduz à morte, mas ao encontro profundo com o Filho de Deus, que se tornou Filho do homem. Ele que veio dormir, morrer de amor, ele que veio dormir para vir ao nosso encontro nessa enfermidade que nos leva ao túmulo, mas de onde ele está o vencedor. Desatai-o e deixai-o ir. É a glória de Jesus. Ele faz tudo por suas amizades, fielmente. Ele sempre nos devolve nossa liberdade de filhos de Deus. No êxodo de sua cruz, Lázaro, vem para fora. Ele nos arrasta no Espírito para a terra prometida, que é o coração de seu Pai e nosso Pai. Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouves. Entremos e permaneçamos nessa ação de graças, meus irmãos. Pai de misericórdia, olha nossas dores e renova em nós tua vida. Senhor Jesus, ressuscita a vida, chama-nos pelo nome, remove as pedras que nos oprimem e faz-nos sair para a luz, para servir com amor. Espírito Santo, transforma a dor em esperança e o medo em louvor. Santa Maria, Mãe da Esperança, acompanha-nos na passagem da cruz para a vida nova, para a glória do Pai e consolo dos irmãos. Amém. Caminhemos, meus irmãos e irmãs, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.